Oferecimento CIEAM. Olá amigos, este é mais um programa Ponto de Equilíbrio, uma parceria entre o Jornal do Comércio e o Amazonsat. Quer aprender os segredos da gastronomia? Manaus já dispõe de um espaço especialmente pensado para os entusiastas dessa arte. Vamos à matéria que a nossa produção preparou para você. A culinária amazonense é, sem dúvida, uma das mais apreciadas do Brasil. Reúne a tradição dos indígenas, criações europeias, além de componentes trazidos por árabes e japoneses. A base alimentar da região é o peixe. Os preferidos são tambaqui na brasa e pirarucu. Muitos pratos típicos são acompanhados pelo pirão, uma espécie de massa de farinha de mandioca que é cozida com o caldo do peixe. Frutos amazônicos como cupuaçu, tucumã, pupunha e açaí são tão desejados que já ganharam fama internacional. E para falarmos deste assunto, neste que é o primeiro programa Ponto de Equilíbrio 2014, nós convidamos os empresários Fernando Souza Neto e Rogério Cariri, que são os empreendedores que acabaram de fundar a Alquimia Arte Culinária aqui em Manaus. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Ponto de Equilíbrio. Obrigado. Bem, essa pergunta vai para vocês dois. Eu queria saber quando a arte de cozinhar passou a fazer parte da vida de vocês. Bem, Marcelo, no meu caso, todos os homens do lado da família da minha mãe cozinham. Então eu já cresci nesse meio, vendo principalmente o meu avô cozinhar, meus tios, fim de semana. Tá no teu DNA então? Então estava no DNA desde pequeno. Então eu comecei a cozinhar, me aventurar na cozinha com 6 anos de idade, eu já me aventurava. Quando eu ficava sozinho em casa, eu ia fazer o que eu tinha visto meu avô fazendo e... Tipo o quê? Dá um exemplo, certo. só para ilustrar. Eu acho que o primeiro Com prato... 6 anos, o que alguém consegue fazer? A farofa de ovo. Farofa de ovo eu acho que é o principal aí pro molequinho que tá em casa tarde, que já aprendeu a ligar o fogão, já sabe como não se queimar, né? Bem corajoso, hein? Quebrar ovo. E aí começam as primeiras experiências ali. Fazer aquele mexidão. Então eu acho que foi a primeira experiência. Eu lembro bem do primeiro ovo que eu fiz, que eu deixei queimar a manteiga, ficou um troço esturricado e preto. Então já no segundo eu já sabia que eu não podia deixar a manteiga muito tempo. Nunca meteu o dedo lá no brigadeiro quente não, na panela quente com brigadeiro? Não, eu fazia uma coisa também quando eu era criança, que era pirulito. Tem aquele pirulito que antigamente, no tempo do colégio, a gente saía, tinha para vender no tabuleiro, enfiado tipo uns canudinhos. Eu pegava o suco de laranja que sobrava do almoço, fazia o caramelo de açúcar, jogava o suco de laranja, derretia ali, depois jogava na tábua, esperava esfriar e quebrava e fazia os pirulitos. Né? Então, para ti a gastronomia é um hobby que agora com a escola se transforma num negócio. No caso do Rogério é uma profissão, o Rogério é chefe. Isso, na verdade assim, desde moleque, a minha avó por parte de pai sempre foi uma boa cozinheira e eu já me aventurava, mas eventualmente só na cozinha, né? E como eu fui fazer faculdade fora, fui passar um tempo em São Paulo e foi eu e meu irmão mais novo e a gente tinha um combinado, né? Eu fazia as compras, fazia a comida e ele lavava a louça. E assim eu fui criando o amor que eu já tinha um pouco pela cozinha e fui criando e me aventurando cada vez mais e até que um ponto o amor bateu mais forte para virar profissão. E aí eu fui fazer gastronomia em São Paulo também, trabalhei um tempo em São Paulo como cozinheiro, eu passei um tempo também na Europa fazendo curso e voltei para Manaus. Então, assim, no meu caso, virou um amor que virou profissão mesmo, porque a batalha de cozinha não é fácil. Aparentemente, como mostra nos filmes, não é aquilo, tudo que a gente vê de facilidade, glamour, é um trabalho bem árduo, né? Porque a gente não tem feriado, não tem dia dos namorados, não tinha dia das mães, não tinha dia dos pais, então é uma coisa meio complicada, mas é muito saborosa e gratificante. Imagino. E qual é a visão de vocês sobre a culinária da nossa região? Bem, eu tenho uma visão muito particular sobre a culinária regional. Eu acho que nós subaproveitamos a nossa culinária, porque nós temos uma variedade imensa de ingredientes que o próprio amazonense não pesquisa, não valoriza Desconhece, né? e acaba desconhecendo. A gente chega hoje no mercado, a gente não encontra as frutas regionais, a gente encontra uva, maçã, banana
E se você procurar onde é que tem o Mari, por exemplo, muita gente não conhece o Mari. Mapati, Camu-Camu, castanha de galinha, que a minha avó sempre falava. E assim, tem uma série, a sorva, que a gente nunca mais viu. Antigamente tinha para vender no sinal, vendia as caixas de sorva, agora a gente não encontra mais para vender. Então, tem uma infinidade de ingredientes e frutas que a gente precisa redescobrir e trazer para dentro da nossa culinária e procurar novas formas de utilização. O próprio maracujá do mato, a gente usa muito maracujá comum e não valoriza o maracujá do mato. Então dá para criar... Que é uma delícia. Que é uma delícia. Pra então quem não conhece. Dá para criar inúmeros pratos, tanto salgados quanto doces. Então eu acho que... eu vejo com um olhar também de esperança, porque cada vez mais os chefes locais têm se renovado e buscado utilizar nossos ingredientes e levar para o resto do Brasil e para o mundo essa culinária tão rica. Para o resto do Brasil, eles olham para o norte, a culinária só até a do Pará, mas a Amazônia é muito mais do que só o estado do Pará. Tem o estado do Amazonas, tem o Acre, enfim, todos os estados que fazem parte da Amazônia, cada um tem, apesar de compartilhar os mesmos ingredientes, cada um tem sua forma diferente de preparar cada ingrediente. Eu acho que isso é interessante, a gente tentar fazer uma revolução na Amazônia, como aconteceu no Peru, de redescobrir os ingredientes, de valorizar o produtor local e fazer a Amazônia ser reconhecida pelos seus ingredientes e não perder os ingredientes. Por exemplo, a tapioca é nossa, mas os chineses dizem que tapioca já é deles. Então, a mandioca, o próprio cupuaçu, teve aquele fato que ocorreu no Japão de patentear o cupuaçu. E assim, a gente precisa defender isso aí, levantar essa bandeira e brigar pelos nossos ingredientes e ter o selo que é da Amazônia. Não o selo é do Amazonas, o selo é do Pará ou é do Acre. E sim que é da Amazônia. Os ingredientes, afinal, são praticamente os mesmos. São os mesmos ingredientes e não é só a Amazônia brasileira. É a Amazônia legal como um todo que compartilha os mesmos ingredientes. Então, se a gente não levantar que o ingrediente é da Amazônia, cada estado, cada país vai querer ser apropriado de um ingrediente específico. Muito bem, assim nós chegamos ao final deste primeiro bloco. Daqui a pouco estaremos de volta com o nosso programa Pontos de Equilíbrio. Até já. Oferecimento CIEAN.